Muy buenos días, Muito bom dia, amados hermanos y amados amigos, irmãos e amigos, los que están e os que estão, os presentes e os que estão em diferentes países, ministros ministros y sus congregaciones, e suas congregações, y también los que están e também en Quito, Ecuador. os que estão em Quito, Equador. Ya, un saludo muy especial para el Uma saudação muito especial lá ao missionário Dr. Miguel Bermudes Marim y el ministro allá, e ao ministro lá, Francisco Martínez, Dr. Francisco Martínez, y la congregación allá, e a congregação lá, Corporação, la voz de la piedra a angular, voz da pedra angular, y todos los ministros allí reunidos e todos os ministros lá reunidos e suas congregações também, allá lá en Quito, em Quito, Ecuador. Equador. Que Dios les bendiga y les Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e que Deus hoje nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. Também estenda minhas condolências à família de Miguel, ao ministro lá da Venezuela, o qual partiu nesses dias, e também reitero minhas condolências à família do ministro Gomes lá na cidade de Carmen, por sua partida nesses dias. Que Deus console vossos corações pela partida dos entes queridos que foram morar com o Senhor nesses dias, neste novo ano de 2017. Eles retornarão como testemunhas da ressurreição em corpos jovens de 18 a 21 anos, corpos glorificados em corpos imortais, e então poderão comer conosco se nós os convidarmos, como Jesus, quando ressuscitou, comeu com seus discípulos. Estamos esperando por eles, para dar a eles as boas-vindas entre nós. Quando os vejamos, seremos transformados. E logo iremos, depois de uns 30 ou 40 dias, depois da ressurreição, depois iremos com o Senhor ao arrebatamento da sua igreja, a casa do nosso Pai Celestial, onde tem preparado uma reunião para a investidura para o Senhor e sua igreja. Assim é que algo grande está preparado no céu, esperando por nós. E virão para estar conosco no tempo em que a visão da carpa esteja se cumprindo, onde estará se cumprindo a terceira etapa, onde Deus está em torno do mistério do sétimo selo, que é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia, porque o mistério do sétimo selo é o mistério da vinda do Senhor à sua igreja.
Leiamos em São Mateus capítulo 17 e capítulo 16, também capítulo 16, versículo 27 ao 28 do capítulo 16 de São Mateus e do capítulo 17, do 1 ao 8 e capítulo 24, versículo 30 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 16, versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Continuamos no capítulo 17, com o versículo 1, continuamos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E São Mateus 24, versículo 30 ao 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Podem se sentar, por gentileza. Esse é o tema de escola bíblica e estudo bíblico de hoje, domingo 26 de fevereiro de 2017, desde aqui de Cayey, Porto Rico.
ángeles os anjos trayendo la revelación trazendo a revelação de los 7 sellos. dos 7 selos. Eso fue mostrado Isso foi mostrado en las palabras de Cristo, nas donde palavras de dijo Cristo, onde disse que enviara sus ángeles con que enviará gran seus voz de anjos com trompeta, grande voz de trombeta juntaría e juntaria a sus escogidos os seus escolhidos desde un extremo del de cielo uma extremidade dos céus hasta el otro. até a outra. Fue también de lo que habló en el capítulo 16 E foi também do que falou no capítulo 16 sobre la venida sobre a vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem en gloria, em glória, viniendo vindo en su reino. em seu reino. El misterio más grande de todos los O maior misterios mistério de todos os mistérios da Bíblia es la venida del Señor é a vinda do Senhor para este tiempo final. para esse tempo final. O sea, lo que en el cristianismo Ou seja, o que no cristianismo se conoce bajo el tema se conhece sob o la tema segunda a segunda vinda de Cristo. de Cristo. Él vino 2000 años atrás Ele veio há 2000 anos atrás como Cordero como Cordeiro para llevar a cabo la obra de redención para realizar a obra de redenção en la cruz del Calvario na cruz do Calvário y pagar el precio e pagar o preço de la redención da redenção con su vida derramando com a su sua sangre vida derramando seu en sangue la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, con la cual com a qual es limpio de todo pecado. é limpo de todo pecado. Persona que se acerca a Cristo Toda pessoa que se aproxima de Cristo e pede perdão recibe como un e o recebe como seu único e suficiente Salvador, Salvador. porque Cristo en el cielo está Porque Cristo como sumo sacerdote está no céu como sumo sacerdote diestra de Dios, à direita de Deus, intercediendo intercedendo por todos aquellos que por están todos aqueles que estão escritos escritos no céu, en el libro no de livro la vida da vida del Cordero. do Cordeiro. Esos son los que formarían la Estes iglesia. são os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esos son Estes los que nacerían de nuevo, são os que nasceriam de novo, los que nacerían en el os que reino de nasceriam Dios, no reino de Deus, primeramente en el campo espiritual, primeiramente no campo espiritual e depois en lo físico, no físico, en la resurrección de los na muertos en ressurreição Cristo, dos mortos em Cristo en la transformación e na transformação dos que estão vivos del tiempo final. no tempo final. Es que así como hubo É que assim como teve um Adão e uma Eva, bajo aquel programa divino sob aquele programa divino del paraíso, do paraíso, en donde se decidiría la reproducción, onde se daria a reprodução, multiplicação do ser humano, el ser humano escogió o ser humano la escolheu multiplicación a multiplicação por sexo y eso es por lo que sexo, ha venido e isso é o que tem vindo acontecendo geração após geração, lo cual o qual es un método que es esse é o método que é vida la temporária persona que a pessoa obtém obtiene un espíritu e obtém o espírito do mundo cuando nace la persona quando a pessoa nasce en esta tierra, nessa terra, en la nueva creación na nova criação de la cual da qual Cristo es el segundo Adán, Cristo é o segundo Adão e sua igreja es la segunda Eva, é a segunda Eva. el nacimiento O nascimento es en lo espiritual primero, é primeiro no espiritual, donde reciben onde recebem todos los que reciben a Cristo como Salvador, todos que recebem a Cristo como en la edad Salvador, que le toca vivir, na era que lhes corresponde viver, reciben
recebem a Cristo são batizados em água en su nombre, em seu nome, con Cristo los e bautiza, depois Cristo os batiza Espíritu Santo, com Espírito Santo e fogo produce en ellos e produz neles um novo nascimento. ya entran así Assim então já entram al reino de Dios ao reino de Deus vida eterna com vida eterna, al haber nacido del agua y del ao Espíritu. ter nascido da água e do Espírito, Dijo Cristo a Nicodemo, como Cristo disse a Nicodemos no capítulo 13, 1 al 6 de versículo 1 ao 6 de São João: de cierto, em verdade te digo que el que no nazca del que agua y quem del não nasça da água e do Espírito no puede entrar al reino. não pode entrar ao reino de Deus. En el reino de Dios se entra O reino de Deus a vida eterna, se entra a en esa vida forma eterna establecida nesta forma estabelecida por Cristo y los por apóstoles, Cristo mesmo e os apóstolos, a través de los cuales através dos quais el Espíritu Santo o Espírito Santo habló, falou enseñó y guió e ensinou cómo tenía que e llevarse guiou a cabo como tinha que se realizar o programa la redención de redenção para nacer en el reino de Dios, para nascer no reino de Deus com vida e para a vida eterna. ya esa parte espiritual Essa parte espiritual está llegando a su final. já está chegando no seu final, Este tiempo se porque completará nesse la tempo vai se iglesia completar a igreja del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, serán redimidos los últimos que faltan. serão redimidos os últimos que faltam escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, Y cuando se complete el número, e quando se complete o número, se cierra já se fecha la puerta, a porta, como dice la parábola en el capítulo 13 como disse na parábola no capítulo 13 de San Lucas, de São Lucas, cuando el padre de familia se haya quando o levantado pai de família y cerrado la puerta, tenha se levantado e fechar a porta, cuando cierra la puerta, quando fecha a porta, también en San Mateo capítulo também em São 25, Mateus capítulo 25, verso versículo 1 al 13, 1 ao 13, la puerta de la dispensación de a la gracia porta da queda dispensação da graça fica cerrada, fechada y en adelante e daí em diante nadie más ninguém mais puede obtener pode obter salvación salvação como la se como obtenía se obtinha durante las diferentes durante as etapas, diferentes etapas da igreja, porque ya haber terminado porque já terá terminado essa dispensação da graça y se estará abriendo a la e estará dispensación se abrindo a dispensação do reino, que será que será la dispensación en la cual a dispensação no qual se estabelecerá literalmente o reino de Deus na terra, y e el trono de David, o trono de el Davi reino de David e o reino de Davi será restaurado en la será tierra restaurado na terra con capital como capital Jerusalém. Jerusalén. Tudo isso El tiempo del reino milenial é para o tempo do reino milenial de Dios de Deus sobre la tierra sobre a terra, bajo la monarquía sob a monarquia de David, de Davi, de la casa de David, da casa de Davi, como un rey como rei judío, judeu, como un rey como rei descendiente descendente del rey David. do rei Davi. Él será Ele llamado el hijo de será David, chamado filho de Davi, el David, o Davi, el amado. o amado. Estamos cerca Estamos perto, desse tempo em que Deus perto tratará desse tempo novamente onde Deus com Israel, el pueblo tratará novamente com Israel, o povo hebreu, nesse tempo final. hebreo. Eso comenzará Isso vai começar muy pronto. muito em breve. Quando ustedes vean a los judíos Quando vocês vejam os judeus buscando la venida del Mesías, procurando a vinda do Messias, recuerden es que el tiempo lembrem que é o tempo, ha llegado. que o tempo já chegou. Y este año E esse ano, 5.777 5.777 calendario judío no calendário judaico,
é um ano muito importante, en donde lo están esperando. onde o estão esperando. Cuando los veamos Quando os vejamos, a ellos, ya sea en video, seja documentales, lo que sea, vídeo, documentário ou como for, van a ver muy inquietos vão ver eles muito inquietos, buscando procurando al Mesías judío, ao Messias judeu, porque ellos saben porque eles sabem que si están esperando, que se estão esperando um rei, están esperándolo ya grande, já no estão un bebé. esperando ele grande, não um bebê. Tiene que haber nacido y estar Tem que en ter algún sitio, nascido e estar em algum lugar sin darse a conocer sem se dar a conhecer como rey, como rei, porque eso corresponde porque isso corresponde a la fiesta à festa de las trompetas, das trombetas, donde Dios vuelve a obrar. onde Deus volta a tratar com o povo hebreu. Mientras tanto, Enquanto isso, estará con la iglesia del Señor Jesucristo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo no meio do cristianismo, y de ahí surgirá e daí surgirá el que se sentará o que se sentará en el trono no trono de David. de Davi. Así como Moisés, Assim como Moisés, quando nasceu, quando nasceu, el faraón, el imperio egipcio, Faraó, no Império Egípcio, estaba echando a los niños varones al río, estava jogando os meninos varões ao rio, aos crocodilos, que el libertador porque de los sabia que o judíos libertador dos judeus nacería nasceria en ese tiempo. nesse tempo, naquele tempo. Pero Mas, vean, Dios vejam, Deus dirigió todo dirigiu para que tudo llegara para que chegasse al palacio, ao palácio, para que chegasse allá a la corte ali, egipcia, a corte egípcia, y fuera criado e fosse criado por la hija del faraón. pela filha de Faraó. O sea que lo escondió Ou seja, que o escondeu en el mismo sitio de no donde mesmo estaban lugar onde estavam procurando por ele a él y a todos los niños e a todos os para meninos matarlo. para matá-los. La causa de la muerte de A todos razão los da niños, morte de todos esses meninos foi porque estavam procurando um deles. como no sabían cuál E era, como não sabiam quem era, mataban a todos matavam los niños todos os meninos para que no apareciera el para que não Mesías, aparecesse o Messias, el ungido de Dios, o ungido de para Deus, la liberación del pueblo para a libertação do povo hebreu allá en Egipto. lá no Egito. Lembrem que Mesías significa Messias ungido. significa ungido. El Mesías significa O Messias significa o homem ungido. ungido con qué? Ungido com o quê? Con Com el Espíritu de Dios, o Espírito de Deus, a través del cual através do qual Dios Deus obra su programa opera o seu programa correspondente a ese tiempo, a esse tempo. porque no hará nada el Señor. Porque não fará coisa alguma ao Senhor Deus sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. 7. Y cuando se usa el título de hijo del E hombre, quando se usa o título de filho do homem, ese es el título esse é o título de profeta. de profeta. Por eso, como profeta, Por isso, como profeta, Jesús Jesus hablaba de sí mismo falava de si mesmo como el hijo del hombre, como filho do homem, como como el profeta de Dios, o profeta de Deus. un profeta como Moisés. Um profeta como Moisés, no qual Estaba la plenitud de estava a plenitude de Deus Dios manifestada, manifestada, cumpliendo cumprindo el programa
divino o programa divino para aquel tiempo. para aquele tempo. Para cumplir el programa divino, Para cumprir o programa divino, Dios Deus, en Espíritu Santo em Espírito tenía Santo, que velarse en carne tinha que humana se velar em carne humana para cumplir para cumprir el programa divino para o aquel programa divino para aquele tempo. tiempo. E por isso, Al estar Dios velado en carne humana, Deus está velado em carne humana en un profeta, em um profeta era el Hijo del Hombre. que era o porque Filho do Homem, porque Hijo del Hombre es Filho do Homem é um profeta ungido ungido con el Espíritu Santo, com o Espírito Santo. y Cristo estaba ungido con el E Espíritu Cristo Santo, estava ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude, o qual significa que significa que en Jesucristo estaba em Jesus Cristo estava Moisés, Elías, Elias, Eliseo, Eliseu, Isaías, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ezequiel, porque él estaba en él, porque ele estava nele, o mesmo Espírito Santo que operou esses ministérios en esas otras personas. nessas outras pessoas. La porción A porção que operou em cada um deles. cuando estaba en todo Depois, quando estava em toda a sua plenitude em Cristo, aí estavam todos os ministérios que tinham sido manifestados em outros homens, outros profetas. por eso, Por isso, cuando hablaban de Jesús, quando falavam de Jesus, pensaban que era Elías, pensavam que era Elias, pensaban que era outros Moisés, pensavam que era Moisés, outros pensavam que era Jeremias, y así por el estilo. e assim por diante. Pero era el ungido con la Mas plenitud era de Dios. ungido com a plenitude de Deus. Era Era el ungido, el Mesías, o ungido Messias príncipe, prometido para aquel tiempo, prometido para aquele tempo, para llevar a cabo la obra para de realizar a obra de redenção del na Calvario, cruz do Calvário, y con esa labor e com esse trabalho comprar al mundo entero ao mundo todo, amor a los escogidos por de amor aos escolhidos de Deus, por amor a Israel Dios, amor a su e iglesia, por amor à sua igreja, por el mundo entero. comprou o mundo todo. Dice que la parábola Diz que a parábola que un hombre rico que um homem rico descubrió un tesoro que estaba perdido descobriu um tesouro que estava perdido y de gozo e vino y lo compró. de tão alegre comprou o terreno e escondeu. Tesoro perdido son Esse tesouro perdido los 100 são os 144 mil hebreus que serán que serão llamados en este tiempo final, chamados nesse tempo final, que representan que representam a las 12 tribus as de Israel. 12 tribos de Israel. El tesoro perdido Portanto, o son tesouro las- perdido são, corrió las 10 tribus corrijo, del as norte, 10 tribos do norte, del reino del norte, do Reino do Norte, que son encabezadas que são encabeçadas por la tribu de Efraín, pela tribo de Efraim, la cual a qual encontramos que tem a maior bênção, porque Efraim recebeu a bênção da primogenitura, que é uma bênção de dupla porção. Sem as tribos do norte, as 10 tribos, esse tesouro, não haverá restauração do reino de Deus na terra, não haverá restauração do reino de Davi, e não haverá um governo mundial governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Davi, o ungido com toda a plenitude para o último dia, no qual se cumprirá cada promessa correspondente a esse tempo final. E isso será
no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. No Monte da Transfiguração apareceram com Jesus, Moisés e Elias falando com ele do quê? Da sua vida, da sua ida a Jerusalém. Elias é profeta para todas as nações e Moisés, profeta exclusivo para Israel. Portanto, esses são os ministérios com os quais Deus chamará e juntará os escolhidos, os 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E aí estarão juntas as 12 tribos, as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, as 2 tribos do sul encabeçada pela tribo de Judá. A pergunta é, para os judeus nesse tempo, e do cristianismo, onde tem que estar ou está o que se sentará no trono de Davi, como filho de Davi, onde está ou tem que estar a manifestação do Filho do Homem na terra, com seus anjos, chamando e juntando seus escolhidos, desde um extremo do céu até o outro, onde também serão juntados, ou terão sido juntados, os escolhidos do cristianismo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. No ano de 1963, no dia 28 de fevereiro, em Tucson, Arizona, apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham e levantaram com ele. Um dos anjos que era diferente dos demais o levantou com ele e formou parte do grupo dos anjos que estavam nessa nuvem de glória. E o reverendo William Branham disse que eram 7 anjos, mas um deles era diferente dos demais. Eram os 7 anjos das 7 eras da igreja, dos quais o reverendo William Branham era o 7º anjo da igreja. E um deles você conta parado, olhando ao oeste, de frente. Os anjos vêm do oeste ao leste. E ele disse que um dos anjos era muito diferente dos demais, era muito estranho. Não era um dos 7 anjos da igreja, senão um 8º anjo, contando então o reverendo William Branham no lugar de número 7. Eles vêm do oeste ao leste. E o reverendo William Branham está do leste olhando ao oeste, vendo-os assim, de frente. Ele disse, é o que tinha o 7º selo.
esse anjo, que era diferente al demás. que era diferente dos El demais, séptimo sello que e o sétimo selo é o quê? la venida É a vinda del Señor. do Senhor. Algún día Algum dia, la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo conocerá conhecerá ese ángel esse anjo y por consiguiente e, conocerá consequentemente, conhecerá o mistério la venida del Señor da vinda do Senhor à sua igreja en el día posterior. no último dia. Y luego E depois, Israel Israel lo reconocerá o reconhecerá y dirá, e dirão: ¿por qué con un grupo del cristianismo? porque com o grupo do cristianismo, Porque así es el programa de Dios. porque é assim o programa de Deus. El programa de Dios O programa de Deus no lo hizo un hombre, sino que lo hizo. não foi um homem que o fez, mas foi Deus. Por lo tanto, oramos a Portanto, Dios oramos a Deus que todos tengamos el que privilegio todos tenhamos o de privilégio ver lo que el reverendo William de Branham ver o que o reverendo William Branham viu cuando vinieron los ángeles quando vieram os anjos a él, febrero 28 a ele no dia 28 de fevereiro de 1900, de 1963. y que nos permita Dios ver E que Deus nos permita ver al ángel ao anjo que era diferente de los demás que era diferente dos demais y así e assim recibir las bendiciones que receber as bênçãos tiene que ele tem de parte de Dios da parte de Deus para el cuerpo místico de Cristo, para o corpo místico de Cristo e depois para los judíos. para os judeus. En esa manifestación de él se cumplirá Nesta manifestação dele se la cumprirá segunda parte a segunda parte de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem para juzgar para julgar como juez. como juiz. La primera parte se cumplió A primeira parte se cumpriu en gracia en el reverendo em William graça no reverendo William Branham y en toda su plenitud e 2000 em años toda a sua atrás, plenitude há 2000 anos atrás se cumplió se cumpriu en Jesucristo. em Jesus Cristo. Y antes de eso se cumplía parcialmente E antes disso se cumpria parcialmente uma porção em cada profeta que era enviado Dios por Deus a su pueblo. ao seu povo. Todo es en simplicidad, dice. Tudo é em simplicidade, disse o reverendo William Branham. Por lo tanto, Portanto, el evento más grande de la historia o maior evento da história bíblica corresponde a este tiempo final. corresponde a esse tempo final Pronto e va a ser breve revelado será revelado y traerá la fe e trará a fé a su iglesia para ser à sua igreja para ser transformados y llevados con Cristo a e la levados com Cristo à ceia cena, las bodas del Cordero, das bodas do Cordeiro y conectará e conectará con los judíos para Dios, com os judeus para tratar Deus voltar a tratar con los judíos com os judeus en este tiempo final. nesse tempo final. Pero primero le corresponde a la iglesia Mas tenerlo, corresponde à igreja tê-lo e reconhecê-lo e receber sabe, a mensagem, la revelación a revelação de ese misterio, desse mistério, recibir la fe, receber a fé ser transformados y llevados con e Cristo. ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este año es un año muy Esse importante ano é um ano muito importante para el cristianismo para o cristianismo y también e também para los judíos. para os judeus. Por lo tanto, estén Portanto, estejam preparados orando, e orando, acérquense más. se aproximem mais de Deus. Queremos que todos reciban, Queremos que todos recebam as bênçãos de Deus que todos seamos e que preparados todos sejamos preparados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Los ángeles trayendo Os anjos trazendo la revelación a revelação de los 7 sellos. dos 7 selos. Ha sido para mí un privilegio Para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês nessa ocasião, en esta escuela bíblica de hoy, nessa escola bíblica de hoje, domingo, escuela bíblica, domingo de escola bíblica, donde hemos tenido este onde tivemos corto
estudio esse curto estudo de los ángeles dos anjos, trayendo la revelación trazendo a revelação de los 7 sellos. dos 7 selos. En el bautismo se representa No batismo se representa a morte, sepultamento e ressurreição del individuo con Cristo, do indivíduo com Cristo, porque estábamos en porque Cristo estávamos em Cristo eternamente, como fisicamente o nosso corpo físico estava nuestro Padre terrenal, em nossos pais terrenais, como Levi estaba en Abraham estava lá em Abraão y estaba en los lomos de Abraham. e estava nos lombos de Abraão. A Bíblia diz em Hebreus, São Paulo em Hebreu São Paulo em Hebreus diz, y assim estávamos nos lombos do nosso pai terreno, pero en lo espiritual, mas no espiritual, ahora va el nuevo pacto, agora sob um novo pacto, en medio del cristianismo, no meio do cristianismo, el nacimiento o nascimento en el reino de Dios, no reino de Deus, primero es el espiritual, primeiro é no espiritual, tiene un espíritu onde del cielo obtém de o Dios, Espírito do céu, de Deus, y la resurrección e a ressurreição recibirá receberá um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado e jovem, el cuerpo glorificado como o corpo que tiene glorificado que Cristo tem, o nosso Salvador, Cristo, el cual está tan o joven, qual está tão jovem como quando se fue al cielo. foi ao céu. O sea que una nueva Ou seja, creación que uma nova criação está llevándose a cabo está se realizando por el segundo Adán pelo segundo Adão, Jesus Cristo, y la segunda Eva e a segunda Eva, a través através de las diferentes etapas. das diferentes etapas da igreja. Esa es Essa la familia de Abraham. é a família de Abraão, Esa es Essa la simiente de Abraham. é a semente de Abraão. Por eso de la simiente de Por Abraham isso, da semente de Abraão se levantará se levantará el Mesías príncipe o Messias príncipe que se sentará que se sentará en el trono de David. no trono de Davi. Un judío Um judeu que se sentará que se sentará en el trono de David. no trono de Davi. Primero estará Primeiro estará medio de la iglesia, no meio da igreja, viniendo por su iglesia. vindo por sua igreja. Que luego ellos lo verán y dirán, este Os es judeus o verão e dirão: esse nosotros. é o que nós estamos esperando. Que Dios les bendiga y les Que Deus guarde. lhes abençoe e lhes guarde. Y el domingo próximo, E no próximo domingo, na próxima sexta, continuaremos con los estudios continuaremos com bíblicos os estudos bíblicos desde el lugar desde o lugar en donde yo esté. onde eu estiver. Les transmitiré Vou transmitir a vocês, siempre que viaje. sempre que Les viaje, transmitiré transmitirei a vocês, desde el lugar que esté, desde onde eu estiver, los viernes nas sextas y los domingos. e nos domingos. Que Dios les bendiga y les Que Deus guarde. lhes abençoe e lhes guarde e continuem passando Una tarde feliz. uma tarde feliz, cheia das bênçãos Cristo de Cristo, Salvador. nosso Salvador. Les agradezco que Agradeço a vocês e orem muito por mim, este año porque esse ano hay há mucho trabajo. muito trabalho. Dios les bendiga y les guarde. Y Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Salvador.